Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor. Existe uma lógica, mas não é essa que ela descreveu. Quem disser o seguinte para quem está nos ouvindo hoje, olha, o crime é decorrente do meio, ponto, não é verdade. A partir do momento em que eu passo a acreditar em que o crime, na verdade, é um subproduto de um sistema injusto, eu coletivizo esse próprio ato ilícito. Então, quando o sujeito rouba alguém ou furta um dinheiro, furta um relógio ou rouba um celular da moda, por essa teoria da co-culpabilidade, todos nós, a sociedade, temos uma parcela de responsabilidade naquele crime que foi cometido por ele. Então eu posso dizer que se ele cometeu o crime por minha causa, por conta de uma sociedade que não lhe atendeu e acolheu, eu digo, na verdade, que a responsabilidade não é dele, que a responsabilidade é de todos nós. Se a responsabilidade é de todos nós, por que eu vou punir só ele? Então não adianta punir. E a gente fica num ciclo retroalimentante que eu não vou punir o culpado e não punindo o culpado se sente mais autorizado a cometer outros ilícitos. Eventualmente, alguma questão relacionada ao problema social pode afetar a criminalidade, tá? Mas não tem uma correlação necessária. Porque hoje no Brasil, mesmo a criminalidade violenta, ela está muito relacionada ao crime organizado. A grande maioria dos assassinatos no país, que ocorrem nas periferias, estão relacionados a disputas de mercados por tráfico de substâncias ilícitas, drogas, armas, ou domínio de atividade, por exemplo, de jogo de azar, coisas dessa espécie. Não, porque a pessoa mora na favela, ele não tem outra saída. Eu até entendo. Espera aí, meu irmão. Então você está me dizendo que todos esses favelados, comunidades, né, que moram em comunidade, todos eles são ladrões em potencial? A dona de casa que está lá trabalhando, se ferrando para comprar um botijão de gás, ela é um assaltante em potencial? É isso que você está falando? Da mãe que trabalha na favela? Do pai que sai de manhã com o ônibus lotado? Ele é um assaltante em potencial? Olha que canalha! Dentro das comunidades, 80% das pessoas são honestas. E daí fala assim, não, é por causa da condição social. Você, tá bom. E o político milionário, ele rouba por quê? É a condição social dele também? Talvez seja a convivência, né? Escolher a vida delituosa não é uma questão de onde ele nasce, onde ele vive, onde ele cresce. É uma decisão racional de qualquer indivíduo. Ele vai fazer um sopesamento, ele vai sopesar se aquilo ali vai valer a pena ou não. É a chamada economia do crime. Tem até estudiosos que estudam exatamente essa questão. Roubos, envolvimento com drogas, armas, assassinatos. Quanto custa uma vida? Qual o custo e o benefício do crime? E o perfil de quem o pratica? Por último, a velha pergunta: será que o crime compensa? Este professor, doutor em economia, visitou durante mais de 10 anos penitenciárias públicas do Paraná. Conversou com mais de 500 presidiários envolvidos em diversos tipos de delitos, incluindo acerto de contas entre gangues, até tráfico de drogas e crime do colarinho branco. Quando eu comecei a estudar a economia do crime, a base de dados tinha, de certa forma, algumas cifras ocultas, digamos assim. E então eram os dados subnotificados. E eu, evidentemente, precisava de dados reais. E um dia, o nosso colega lá da cadeia pública de Toledo, ele brincou comigo e falou assim: se você quiser dado real, abriu a janela do estabelecimento prisional e falou: tá lá os dados reais, vai lá perguntar para eles, né? E eu achei muito importante aquele insight e comecei a perguntar para os próprios bandidos dentro dos estabelecimentos prisionais e nunca mais saí deles. A gente hoje pode falar que conhece todos os estados da União e vários estabelecimentos prisionais pelo Brasil afora.
Porque o grande problema no Brasil é quando você vê o enquadramento ideológico acima da verdade empírica dos números. Quando a gente tem que respeitar e tem que estudar para isso a verdade empírica dos números acima do enquadramento ideológico, seja de esquerda, seja de direita. Quando a gente pergunta para eles, né, olha, por que o senhor ou a senhora migrou para a atividade ilegal do ponto de vista do crime financeiro? Aí ele responde, olha, cobiça, ambição, ganância, ideia de ganho fácil e outros motivos correlatos com isso. Lá atrás, lá embaixo, tem algumas questões, respostas, digamos assim, de natureza de dificuldade financeira e outras coisas correlatas com isso. Mas não aparece pobreza, não aparece distribuição de renda, não aparece uma série de postulados que alguns livros colocam como premissa para uma pessoa migrar para o crime. Só que esqueceram de combinar com os bandidos, que os bandidos não estão falando isso. Se você tiver uma oportunidade de ver um livro do Celso Ataíde, do MV Bill, chamado Falcões, o MV Bill pergunta a vários traficantes no Brasil: por que você entrou no mundo do tráfico? Ninguém responde: eu precisava comprar um prato de arroz e feijão para minha mãe. Ninguém responde isso. Todos respondem: eu queria um cordão de ouro, eu queria um tênis de marca. Gary Stanley Becker, da Universidade de Chicago, em 68, trouxe um artigo seminal que eu sugiro para as pessoas lerem. Quando uma pessoa vai fazer uma atividade criminosa, intuitivamente, ele não tem uma calculadora na cabeça dele, mas ele age racionalmente, ele pensa o seguinte, ó, qual que é a minha probabilidade de ser preso? Né? Qual que vai ser a minha intensidade da pena? Qual que vai ser o meu custo operacional da atividade delituosa? Qual vai ser o meu custo de oportunidade? Afinal de contas, eu estou saindo de uma atividade legal para uma atividade ilegal, se ele estiver trabalhando. Qual a lógica do assalto? A lógica do assalto foi explicada por Gary Becker, Nobel de Economia. O crime é um comportamento racional, portanto baseado na relação entre benefício e custo. Qual é o benefício do crime? É o celular que ele vai retirar da vítima, é o carro, é a cocaína que ele está traficando, é a pessoa que ele vai estuprar para atender uma necessidade doentia dele. Esses são os benefícios. Para adquirir todos esses benefícios, o criminoso olha qual é o meu custo. O custo é o custo de comprar uma arma, de subornar uma autoridade, o custo de gastar tempo ali atrás da sua vítima. Se o benefício for maior que o custo, o crime está incentivado. Haverá crime, há incentivo. Se ele entender que o benefício é menor que o custo, então há um desincentivo ou uma desmotivação. Até aqui, é tudo muito lógico, direto e racional. O criminoso, geralmente, ele faz duas perguntas obrigatórias. É uma decisão voluntária, no caso de ser criminoso, e ele faz duas perguntas. Caso eu cometa o crime, eu vou ser pego? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, caso eu seja pego, eu vou ser duramente punido, apenado? Qual é a grande novidade que Becker apresenta formulando isso dentro da equação? Existe um tipo de custo que afeta todos os outros, que é o custo da probabilidade de ser punido pelo sistema de justiça criminal, ou seja, de ser preso e ficar preso. Tanto quando ele comete esses crimes, quanto ele está no ato, naquilo que o direito chama de ato preparatório. Quando ele compra uma arma, quando ele tenta subornar, quando ele fica perseguindo uma vítima até ver o momento de atacar. A probabilidade de ser preso, se for alta, ela impacta diretamente na relação de incentivo e faz aquilo que era incentivando ao crime motivacional, deixa de ser incentivado e passa a ser desmotivado. O custo ninguém controla, mas a probabilidade de ser preso é controlada pelo Estado. É controlada pelo Estado quando ele produz dissuasão através da lei e da eficiência da polícia, e aí quando ele produz incapacitação, que é produzido pelo sistema prisional. Veja, a Bolívia ela fornece drogas para o mercado europeu e não para o mercado americano. Mas e por que a Bolívia não manda droga para o mercado americano? Porque o custo é muito alto. Os Estados Unidos investem muito no combate ao narcotráfico. Então, quem arrisca fazer esse negócio, por questão de logística, é a Colômbia.
Porque o cartel colombiano tem acesso direto ao Pacífico. E aí o custo para envio dessa droga da Colômbia para os Estados Unidos é mais barato. Então há um custo-benefício aqui. Dia 30 de julho, você vai assistir gratuitamente a maior investigação já feita sobre o crime no Brasil. Entre Lobos 2026. O Brasil deixou a porta aberta para o crime. E você vai entender como e porquê. Para assistir de graça, toque no link deste vídeo e garanta seu acesso. O que você está levando? É um canhão? É uma arma? Então você está preso.